Oi, gente, hoje vamos ler o capítulo 14 de 1 Samuel. Será que você acredita que uma atitude de fé pode transformar uma batalha? Nós vamos ver como é que a coragem de apenas um homem pode inspirar uma nação inteira. E vamos descobrir também como Deus age quando nós confiamos nele acima de todas as coisas. Bora ler o capítulo de hoje? Então, para já. Vamos lá. Capítulo 14. Depois de algum tempo, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Venha comigo, vamos atravessar o vale e chegar até o destacamento filisteu. Porém, não disse nada a seu pai a respeito do que pretendia fazer. Saul e seus 600 homens estavam acampados na saída de Gibeá, debaixo da árvore de romãs em Migron. Dentre os seus homens estava Aias, que levava o seu colete sacerdotal. Aias era filho de Aitube, irmão de Cabote, neto de Finéias e bisneto de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas tinha saído. Para chegar à guarnição dos filisteus, Jonatas tinha de passar por um desfiladeiro estreito entre duas grandes rochas que ficavam quase em posição vertical. Uma delas se chamava Bozés e a outra Siné. A rocha que ficava ao norte ficava de frente para Micmas, e a que ficava ao sul ficava de frente para Gebá. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos até o destacamento daqueles homens que não respeitam Deus. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se ele nos ajudar, nada o impedirá de nos dar a vitória, sejamos muitos ou poucos. O escudeiro respondeu: Faça o que achar melhor, eu irei com o Senhor para onde o Senhor for. Pois bem, então é isto que vamos fazer, disse Jonatas ao moço. Iremos até aqueles homens e chegaremos perto para sermos vistos por eles. Quando eles nos virem, se disserem: Alto lá, fiquem onde estão, até que nos aproximemos de vocês, então ficaremos parados e esperaremos por eles. Se, porém, disseram: Subam até aqui, então faremos exatamente isso, pois será sinal de que o Senhor nos ajudará a derrotá-los. Quando os filisteus viram os dois chegando, gritaram: Vejam só, os israelitas estão saindo dos seus buracos. Então os filisteus gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e nós lhes mostraremos como é que se luta. Vamos, suba logo atrás de mim, disse Jonatas ao seu escudeiro, pois o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas escalou o desfiladeiro engatinhando e o escudeiro veio atrás dele. Os filisteus eram derrubados por Jonatas e o seu escudeiro os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens e seus corpos ficaram espalhados em um espaço estreito e comprido como o sulco de um arado. Então houve pânico no acampamento. No campo e em todo o povo, a guarnição e mesmo as tropas de ataque tremeram de medo. E houve um tremor de terra, e o que veio aumentar ainda mais o terror. As sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram um vasto exército dos filisteus se dispersando em todas as direções. Contem os soldados e descubram quem está faltando, ordenou Saul aos seus oficiais. E quando conferiram a lista de todos os homens, verificaram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Traga a arca de Deus, ordenou Saul a Aias. Naquele tempo, a arca estava com os israelitas. Mas enquanto Saul falava com o sacerdote, a gritaria e a desordem no acampamento dos filisteus ia aumentando cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Você não precisa mais trazer a arca. Então Saul e seus 600 homens correram para o campo de batalha e encontraram os filisteus matando-se uns aos outros com as espadas, e havia terrível confusão por toda parte. Alguns hebreus que tinham sido levados para o exército filisteu se revoltaram e lutavam ao lado dos israelitas. Finalmente, até os israelitas que estavam escondidos nas montanhas saíram correndo atrás dos filisteus quando viram que estes fugiam. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia e a batalha continuou além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul havia declarado: Maldito seja aquele que comer alguma coisa antes do anoitecer, antes que eu me vingue por completo dos meus inimigos.
Por isso ninguém comeu nada o dia todo, muito embora tivesse encontrado favos de mel no chão do bosque. Eles viram o mel escorrendo, porém ninguém comeu, pois temiam a maldição de Saul. Jonatas, porém, não sabia da ordem do seu pai. Por isso ele enfiou uma vara num favo de mel, e depois de comer, suas forças se renovaram. Então alguém disse a ele: seu pai jurou solenemente ao povo, dizendo: maldito seja todo aquele que hoje comer alguma coisa. Por isso todos estamos cansados e sem forças. Jonatas exclamou: uma ordem como essa só prejudica nosso povo. Vejam como as minhas forças se renovaram depois que provei um pouco de mel. Se o povo tivesse permissão para comer à vontade do alimento que encontraram no acampamento dos nossos inimigos, imaginem só quantos mais filisteus poderíamos ter matado. Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus, desde Micmas até Aijalon, e assim ficaram completamente esgotados. Por isso, eles recolheram os despojos da batalha, mataram as ovelhas, os bois, os bezerros e comeram carne crua com sangue. Uau! Alguém foi contar a Saul: veja, o povo está pecando contra o Senhor pelo fato de comer carne com sangue. Saul disse: vocês foram infiéis. Rolem para cá uma grande pedra, espalhem-se entre os soldados e digam-lhes: tragam seus bois e as suas ovelhas aqui e abatam-nos e comam, e não pequem contra o Senhor comendo com sangue. Foi isso que eles fizeram. Cada um levou seu boi naquela noite e o abateu ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor, o primeiro que ele construiu. Depois Saul disse: desçamos à noite atrás dos filisteus e vamos saquear tudo deles e destruir até o último deles. Os seus homens responderam: faça o que achar melhor. O sacerdote, porém, disse: primeiro vamos consultar a Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo ir atrás dos filisteus? O Senhor nos ajudará a derrotá-los? Porém, passou a noite toda sem que o Senhor respondesse. Saul disse então: vocês, líderes, venham para cá. Alguma coisa está errada. Descubram que pecado foi cometido hoje. Dou minha palavra de honra pelo nome do Senhor que salvou Israel, que ainda que o culpado seja meu próprio filho Jonatas, certamente ele morrerá. Mas ninguém teve coragem de dizer ao rei qual era o problema. Então Saul disse a todos os israelitas: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão lá. E eles responderam: faça o que achar melhor. Então Saul orou ao Senhor, o Deus de Israel: o que está errado? Acaso Jonatas e eu somos culpados ou o pecado está com os outros? Ó Senhor Deus, mostre-nos quem é o culpado. E Saul e Jonatas foram escolhidos por sorteio como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Então Saul disse: agora tirem a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me, o que foi que você fez? Saul ordenou a Jonatas. Eu provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi só um pouquinho na ponta da minha vara, por isso eu estou pronto para morrer. Sim, Jonatas, disse Saul, você deve morrer. Que Deus me castigue se você não for morto por isso. Mas os soldados não gostaram nada da ideia. Disseram a Saul: será que Jonatas deve morrer? Ele que hoje trouxe esta grande libertação a Israel? Isso não vai acontecer. Tão certo como o Senhor vive, não se tocará nem mesmo um fio de cabelo da sua cabeça, pois o que ele fez hoje foi com a ajuda de Deus. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, lutou contra todos os povos vizinhos, ou seja, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que Saul se dirigia, ele saía vitorioso. Saul lutou corajosamente, conquistou os amalequitas e libertou Israel de todos aqueles que os saqueavam. Saul tinha 3 filhos: Jonatas, Isvi e Malquizua, e 2 filhas, Merabe, a filha mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. O nome do comandante do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Ner, o pai de Abner, e Quis, o pai de Saul, eram irmãos.
Ambos eram filhos de Abiel. Os israelitas viveram em luta constante com os filisteus durante a vida de Saul. E sempre que Saul via um jovem corajoso e forte, ele o convocava para o seu exército. Uau, gente! Nós vimos que esse capítulo nos apresenta assim uma das maiores demonstrações de fé e coragem na vida de Jonatas, né, o filho de Saul. Enquanto o exército de Israel estava assim acuado diante do poderio filisteu, Jonatas, acompanhado apenas do seu escudeiro, né, decide atacar o acampamento dos filisteus, confiando na intervenção do Senhor. E aí ele diz uma frase marcante que a gente leu, né? Nada impede o Senhor de salvar, seja com muitos ou poucos. Isso é incrível, né? E aí Deus honra a fé de Jonatas, ajudando Israel a alcançar a vitória. Enquanto isso, o pai dele, Saul, sem saber do ato do filho, né, faz um juramento precipitado, proibindo os soldados de comerem até a batalha terminar, o que deixou o exército enfraquecido. E aí Jonatas, sem saber desse juramento, ele come mel e é confrontado posteriormente, como a gente leu. E apesar do erro de Jonathan, né, o povo interfere, reconhecendo o papel dele na vitória. E esse capítulo trouxe para a gente tanto um exemplo de fé corajosa, como um alerta das consequências das decisões impensadas. Então, diante do que a gente leu aqui hoje, que lições Deus está assim, nos revelando para a gente poder aplicar em nossa vida, né? A primeira coisa que eu percebo é que a fé verdadeira desafia todas as probabilidades, gente. Jonatas confiou que Deus poderia conceder vitória a Israel, mesmo com 2 homens, contra todo um exército dos filisteus. Imagina isso, gente. Isso só nos mostra que Deus não depende da nossa força, nem do número, da quantidade de pessoas. Essa é a realidade. Porque Ele é o Deus dos milagres, das causas impossíveis. Meu Deus. Outra coisa que a gente viu, que o juramento precipitado de Saul, mais uma atitude precipitada dele, como a gente viu no capítulo de ontem, né, gente? Agora foi o juramento, né? Trouxe desgaste físico e moral a todo o exército. Os líderes precisam tomar decisões sábias, sempre considerando o bem maior de todo o grupo. E o juramento impulsivo que ele tomou quase trouxe a morte do próprio filho. Olha que loucura isso, gente. Isso nos ensina que a gente deve refletir antes de fazer qualquer tipo de voto. A gente já viu em vários capítulos anteriores falando sobre voto, lembra? Pois é. E aí a gente viu uma ação simples, mas que foi movida por uma confiança de Jonathan inabalável, que gerou impactos enormes. Não é verdade? E através da leitura e do estudo da Bíblia que a gente vem fazendo, a gente pode confirmar que Deus opera através de pequenas ações, cheias de fé. A fé é que move tudo, né? Não é verdade? Vamos refletir agora juntos sobre este capítulo, sobre nossa vida. Qual foi o momento mais marcante na sua vida em que você enfrentou um desafio confiando verdadeiramente em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível? E todos ao seu redor, familiares, amigos, líderes, diziam que seria impossível. Tipo, não faça isso. Pensa. Eu tenho um testemunho forte que, inclusive, eu contei na coletânea com outras mulheres no livro Atenção, Identifique o Seu Propósito, onde eu conto sobre a minha primeira viagem para Israel. Uau! Esse é um testemunho realmente de fé, né? Vale a pena você conhecer. Bom,
Vamos continuar refletindo sobre essa passagem. Como é que você costuma agir em momentos de pressão? Você busca a Deus ou você corre para ligar, para encontrar, para tomar um café, para buscar conselho dos seus amigos? O que você faz primeiro? Será que as suas decisões refletem sabedoria ou impulsividade, como a de Saul que acabamos de ler? Será que você tem feito promessas ou estabelecido compromissos precipitados sem avaliar as consequências? Tudo isso que a gente está lendo, gente, nesses capítulos, a gente precisa realmente refletir, porque senão de nada adianta. A gente vai estar apenas lendo assim, passando por cima, porque esse é o verdadeiro estudo da palavra. Porque Deus é atemporal. E se Ele nos deixou... Porque se a gente lê hoje, tem a relação com a nossa vida hoje. Quando a gente lê no futuro, vai ter outra. Se a gente leu no passado, tinha a ver com o que estava acontecendo naquele momento. É essa reflexão que a gente tem que fazer sempre. Por isso a importância desse entendimento que a gente está fazendo aqui. Né? Vamos fazer hoje a nossa oração para finalizar esse capítulo? Então, fecha os seus olhos e vamos lá falar com o Pai. Ai, Pai, obrigada, Deus, por nos estimular a ter mais confiança diante de Ti, diante das adversidades. Porque o Senhor é o único que tem o controle sobre todas as coisas. E é o Senhor que entra com a sua providência quando nós confiamos e entregamos a direção em Tuas mãos, Pai. Obrigada também por alertar todos os líderes das mais diversas áreas e posições da importância das decisões sábias, Senhor, que não venham comprometer os seus liderados, né? Lembrando mais uma vez das consequências das nossas palavras e dos votos precipitados. E para terminar hoje, Pai, como o Senhor sempre faz, gratidão por nos mostrar o poder de uma fé prática, que não só acredita, mas age também, como fez Jonathan. Ele confiou no Senhor e agiu e foi para a batalha e o Senhor mostrou o seu poder. Então, Pai, nós também precisamos confiar no Senhor, mas também precisamos nos posicionar, precisamos agir, porque a situação no nosso país já passou dos limites, Pai. Os filisteus que estão no poder nos intimidam, nos ameaçam e ainda tiram o poder constituído de tirar eles do poder. Isso é um absurdo total. Meu Deus do céu. Sem contar as inúmeras pessoas que estão fora do país, exiladas, e outras tantas atrás das grades, e vão passar mais um Natal longe das suas famílias. Meu Deus, enquanto criminosos corruptos estão soltos e foram premiados, e outros tantos têm ainda uma saidinha, Pai. E outros têm os seus crimes encobertos pelos próprios filisteus. Dai-nos, Senhor, força, coragem, fé com ação, para a gente poder garantir um futuro com todos os nossos direitos que fazem parte da nossa Constituição. Que o Senhor possa abençoar o Brasil e que solte um Bolsonaro. É isso que eu te peço hoje. Amém e amém. Um beijo no seu coração, compartilha com alguém que você ama e amanhã tem mais. Todos os dias um pouquinho, sabe, de entendimento sobre a palavra do Senhor. Fui, tchau.